Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dando continuidade às nossas meditações sobre os amigos de Cristo, agora vamos considerar um amigo chamado Bartolomeu, o apóstolo Bartolomeu. Seu nome faz referência a seu pai. Sabemos que o prefixo Bar significa filho de. Então, Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Na língua hebraica também poderia ser chamado Bartalmai, filho de Talmai. O nome Bartolomeu significa Deus doou, Deus deu. E tradicionalmente, Bartolomeu é identificado com o personagem bíblico Natanael, proveniente de Caná da Galileia. Pouco sabemos dele, pois apenas um encontro com Jesus, no início da sua vida pública, é narrado nos Evangelhos, e sobre o qual, sem dúvida, nós vamos meditar agora, hoje. O que mais sabemos de Bartolomeu? Um historiador do século IV, chamado Eusébio, comenta que até na Índia se encontram sinais da presença de Bartolomeu. Numa tradição posterior, a partir da Idade Média, impôs-se a narração da sua morte por esfolamento, que se tornou muito popular, teriam tirado a sua pele. Por isso, na conhecidíssima cena do juízo final, na Capela Sistina, Michelangelo pintou São Bartolomeu segurando com a mão esquerda a sua pele. E um detalhe interessante é que Michelangelo deixou o seu autorretrato na pele de Bartolomeu. Sabemos que as suas relíquias são veneradas em Roma, na igreja dedicada a ele, na ilha Tiberina, onde teriam sido levados lá os restos mortais pelo imperador alemão Otão III no ano de 983. Mas meditemos nesse encontro narrado no Evangelho de Natanael, ou Bartolomeu, com Cristo. Certo dia, o apóstolo Filipe veio ao encontro de Natanael contando a notícia fantástica, dizendo que havia encontrado o Messias. Disse a Natanael: encontramos aquele sobre quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Filipe não sabia que a família de José era de Belém e nem que Jesus tinha nascido lá em Belém. E movido pelo preconceito sobre Nazaré, uma aldeiazinha sem expressão alguma, Natanael, com toda a simplicidade, responde: de Nazaré pode vir alguma coisa boa. Filipe, graças a Deus, o convidou, dizendo: vem e verás. Como Natanael deve ter ficado muito agradecido a Filipe de ter lhe chamado, superando esse seu preconceito, dando-lhe a oportunidade de conhecer Jesus. E aquele encontro foi inesquecível, emocionante. Quando Jesus viu Natanael se aproximando dele, exclamou com enorme alegria: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há duplicidade. E como Natanael deve ter gostado daquela acolhida, ao mesmo tempo que fica perplexo, admirado e abre o jogo com Jesus. De onde me conheces?
E com total simplicidade, Jesus lhe respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estavas sob a figueira. Não sabemos o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Talvez fizesse oração, um diálogo íntimo, franco, como era do seu feitio. Sem dúvida, Deus estava presente de modo único debaixo da figueira. Porque ao ouvir Jesus lhe dizer que o viu debaixo da figueira, Natanael, comovido, deve ter se sentido compreendido, amado. Pensaria: ele sabe tudo de mim, ele conhece a minha vida, em Jesus eu posso confiar plenamente. E reconheceu que realmente estava diante do Messias, como Filipe lhe havia anunciado. E emocionado exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus lhe surpreendeu ainda mais, dizendo: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: em verdade te digo, que no futuro verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Se pensamos bem, Jesus lhe prometeu o céu no primeiro encontro, prometeu a eternidade, a contemplação do reinado de Cristo cercado de anjos. E meditemos nessa passagem do Evangelho. Primeiro vemos Jesus ser muito carinhoso com Natanael, até fazer-lhe um elogio abertamente: eis um verdadeiro israelita, em quem não há duplicidade. Esse elogio nos recorda um salmo, o Salmo 32, no qual se lê: feliz o homem a quem Javé não atribui hipocrisia. E se aplica perfeitamente esse salmo a Natanael: eis um verdadeiro israelita em quem não há duplicidade, em quem não há hipocrisia. Esse salmo também é um chamado para vivermos a simplicidade e a veracidade que viveu Natanael. São José Maria comenta no livro Caminho: a simplicidade é como que o sal da perfeição. Por isso, talvez Jesus tenha prometido o céu imediatamente a Natanael, porque ele era simples. A simplicidade manifesta a maturidade interior, a santidade de vida. E a simplicidade surge quando uma pessoa possui uma série de qualidades, como inocência, veracidade, retidão, integridade, coerência. Quanto mais simples é uma alma, mais perto de Deus ela está. Quanto mais simples, mais pura é uma alma. E, aliás, a palavra simplicidade vem literalmente de sineplique, sem pregas na alma, sem ocultar nada, sem acumular sujeiras nas dobras, aberto, sem nada para esconder. E a simplicidade permite que a graça de Deus, a luz e o amor de Deus penetre em todos os possíveis recantos de uma alma. É o que notamos naquele conselho de São José Maria: abre a tua alma com clareza e simplicidade, de par em par, para que entre até o último recanto o sol do amor de Deus. E a pessoa simples se abre a Deus, é receptiva. No livro Amigos de Deus, lemos um elogio à simplicidade. A naturalidade e a simplicidade são duas maravilhosas virtudes humanas que tornam o homem capaz de receber a mensagem de Cristo
Em contrapartida, tudo que é emaranhado, complicado, as voltas e mais voltas em torno de nós mesmos, tudo isso constrói um muro que com frequência impede de ouvir a voz do Senhor. E podemos examinar-nos na presença de Deus, de Jesus, aqui no sacrário. Estou crescendo em simplicidade? Ou ainda me complico e gero complicações para os demais? Sou uma pessoa fácil de lidar? Quem me atende na direção espiritual tem facilidade de me conhecer, sabe exatamente o que acontece comigo? Amo cada vez mais essas atitudes, simplicidade, sinceridade, transparência, clareza de ideias. Estamos cada vez mais à vontade em qualquer lugar, o ambiente que frequentamos. E a simplicidade é fundamental para se viver a fraternidade. É importante para que as pessoas estejam à vontade conosco, para arrastarmos os outros atrás de Cristo, porque a simplicidade atrai, e as pessoas ficam à vontade com uma pessoa simples. Não criamos falsos problemas, complicações aonde não existem. E é muito importante também essa simplicidade para sermos felizes, para estarmos na intimidade de Deus. É importante ir nos simplificando com o passar do tempo. O cristianismo é simples, cândido, genuíno. E ao viver o cristianismo, nos simplificamos. O cristianismo leva como pela mão a simplicidade interior. Por quê? Vamos aprendendo a atuar com retidão de intenção, por puro amor de Deus, e passa a ser o motivo que nos move, o que nos preocupa. E passa cada vez mais a importar-nos menos os que os demais pensam de nós. Nos sentimos livres, nos sentimos soltos. E quem vive em função da sua própria imagem, da imagem diante dos demais, ou diante dos seus próprios olhos, se complica. Sente-se questionado, cobrado, vigiado e vive tenso. Depois nós temos uma piedade filial que nos simplifica. Não temos coisas que ainda não estão resolvidas com Deus e com os demais. Na oração nós descobrimos a vontade de Deus por trás de todos os acontecimentos, mesmo os que parecem ruins. E já não vivemos com remorsos, com culpas que nos pesam na consciência, pois fazemos atos de contrição, porque nos confessamos com frequência. São tantas as pessoas que vivem cheias de mágoa, de remorsos, de assuntos mal resolvidos no relacionamento com Deus e com os demais. Fixemos agora a nossa atenção no seguinte detalhe da conversa de Jesus com Natanael. Jesus lhe prometeu o céu, a eternidade, a contemplação do reinado de Cristo cercado de anjos. No fundo, prediz a salvação de Natanael, apenas ao conhecê-lo. Natanael é uma das poucas pessoas que tinham essa certeza: eu vou para o céu. Um dia, também nós teremos um desses encontros com Cristo, em que Ele desvendará aos nossos olhos o valor de toda a nossa vida, de tudo que fizemos. E esse encontro se dará depois da nossa morte, imediatamente após a nossa morte, e será o nosso juízo particular. E como será esse juízo? Tomaremos conhecimento perfeito do que somos e do que valemos aos olhos de Deus. Conheceremos o valor de cada uma das nossas ações, e que muitas vezes nem percebíamos. Por exemplo, mostrará as faltas de amor que supunham as nossas imperfeições, os descuidos com alguns encargos que atrapalhavam a vida dos demais,
os apegos inconscientes que às vezes tínhamos, que estavam por trás das nossas polarizações com certos temas ao longo do dia e que ocupavam com frequência a nossa cabeça. Ficávamos pensando no trabalho, nas dificuldades a resolver, na nossa imagem. Também chamará a atenção para os nossos defeitos, que julgamos tantas vezes serem apenas modos de ser. Revelará que fomos pouco delicados e mesmo grosseiros, às vezes no trato com os demais, quando levantamos a voz, ou mesmo sem levantar a voz, quando jogamos os defeitos dos outros na sua cara, através de uma ironia, de um comentário fora de hora. Quando corrigimos alguém de maus modos, algo que deveríamos ter feito com caridade, deveria ser realmente uma correção fraterna e não foi. Mostrará como fomos egoístas quando nos fechávamos aos outros, quando estávamos preocupados, nervosos, chateados com algo e não passávamos por cima dos nossos sentimentos e não ajudávamos no ambiente da casa como deveríamos. Mostrará os nossos erros, os nossos pecados, os nossos defeitos, sim, mas também mostrará tanto bem que fizemos sem muitas vezes o notarmos. Uma graça que alcançamos para alguém com a nossa oração e nem sabíamos. O apoio que demos ao Papa com uma mortificação e uma oração por suas intenções. Li certa vez que um bispo, quando esteve com o Papa Pio XII, fez uma pergunta que chamou a atenção do Papa. Lhe perguntou: a sua santidade dorme bem? E o Papa estranhou uma pergunta desse tipo, porque ele quer saber se eu durmo bem. E aquele bispo disse: me responde, porque desde que eu sou criança, minha mãe me ensinou uma oração que eu rezo todas as noites, em que eu peço que o Santo Padre tenha uma boa noite de sono. Eu queria saber se estava dando certo. Você pode responder para mim? Então, no nosso juízo, a gente vai saber se deu certo ou não deu certo. E normalmente a oração dá certo. Nós vamos saber o valor de um sorriso para uma pessoa que precisava ser acolhida, o valor das horas e horas de estudo oferecidas a Deus, o valor de colocar a intensidade nos minutos finais de um trabalho esgotador, quando já estávamos cansados. O bem que supôs para um irmão nosso, um bom exemplo da nossa conduta, de carinho e de respeito com os nossos pais. O empenho na luta por aproveitar bem a oração. No nosso juízo, Jesus Cristo não chamará atenção apenas para alguns momentos, nem apenas sobre algum detalhe, mas sobre toda a nossa vida. Toda a nossa vida está nas mãos de Deus. Não é verdade que às vezes podemos queixar-nos que as outras pessoas não nos entendem, não nos compreendem, não nos conhecem bem, que fomos mal interpretados, que estão com preconceito com relação a nós, etc. Mas no nosso juízo particular, não precisamos ter receio disso. Jesus Cristo, com toda a justiça, nos julgará. O próprio Jesus afirmou: o que ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. O que importa na nossa vida é esse olhar de Deus. Eu sou quem sou diante de Deus. E o que as demais pessoas pensam de mim não acrescenta nada, não diminui nada do que sou aos olhos de Deus. E pensar que Deus me vê sempre, que me conhece tal como eu sou, com todas as minhas qualidades e com todos os meus defeitos. E essa ideia ajuda a não pensar tanto na minha imagem. Isso é muito simples.
Agora, nós não devemos temer o juízo de Deus. Nós que seguimos a Cristo, que procuramos viver com Ele, amá-lo, servi-lo, não devemos temer o nosso juízo. Se vivemos sinceramente uma vida com Deus, mesmo que tenhamos deixado para trás um rastro de erros, de pecados, negligências na nossa vida, é muito maior o rastro das boas obras, na nossa contrição pelos erros, tanta graça recebida nos sacramentos, nas boas ações, que apagam o rastro dos nossos erros. Afogamos o mal em abundância de bem. Há maior bem na nossa vida do que mal. São José Maria comenta: achei graça quando ouvi falar nas contas que lhe pedirá nosso Senhor. Não, para vós não será juiz, no sentido austero da palavra, mas simplesmente Jesus. Essa frase, escrita por um bispo santo, que consolou mais de um coração atribulado, bem pode consolar o teu. Será simplesmente Jesus, aquele com quem entramos em íntima união na comunhão eucarística, aquele com quem conversamos diariamente no nosso tempo de oração, o nosso confidente, o nosso amigo, aquele com quem vivemos e a quem procuramos servir, a quem manifestamos o nosso amor com tantas palavras e obras, ao qual, no nosso juízo, nós lhe daremos um abraço. Jesus é aquele que nos olha com carinho. São José Maria nos anima em caminho a ter um bom desejo. Será que não brilha na tua alma o desejo de que teu Pai Deus fique contente quando tiver que julgar-te? Queremos deixar Deus contente, isso sim. Agora, a melhor maneira de preparar-nos para o juízo é adquirirmos já nesta vida um profundo conhecimento próprio. Assim, o juízo particular e também universal, em que todos verão a vida de todos, não nos pegarão de surpresa. Se cuidamos bem os exames de consciência, se somos muito sinceros, não haverá surpresa. Se não esperamos o juízo particular para ver cada dia com Cristo. Se cada dia nos examinamos diante de Jesus e vamos às raízes das nossas reações, dos nossos erros, dos nossos acertos, se deixamos o olhar de Cristo penetrar a fundo na nossa alma e dizer aquilo que precisamos mudar, que precisamos melhorar, o que ainda não está bem. Isso deve ser essa prática do exame geral que fazemos todos os dias. Um balanço feito com Deus, um exame feito sob o olhar amoroso de Jesus. Um olhar que, quando atuamos bem e cumprimos a vontade de Deus, é parecido àquele olhar de Jesus que acompanhava aquelas palavras carinhosas ditas aos apóstolos: eis meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe, os que fazem a minha vontade. E o olhar de Cristo quando erramos, quando pecamos, é semelhante ao olhar de Cristo para Pedro, depois das suas negações, que dizia tanto a Pedro: Pedro, eu rezei por ti. Pedro, eu te perdoo. Pedro, mesmo que me tenhas negado, eu nunca te negarei. Não desanimes, recomece agora mesmo. Um olhar de Jesus carregado de perdão, de reconciliação, de esperança, que acalma, que serena, que anima a lutar por estar à altura do seu imenso amor. É assim que tem que ser o nosso exame à noite, o nosso exame geral, o momento em que tudo serena, o momento da nossa reconciliação com Deus, o ponto de partida para uma nova luta. Devemos cuidar, portanto, cada exame de consciência,
e fazê-lo todos os dias, e fazê-lo bem. O Beato Álvaro de Portillo tinha uma expressão em que ele descrevia essa necessidade de fazer bem o exame: fazer em consciência o exame de consciência. E devemos colocar os meios que sejam necessários para que o exame saia bem. O modo de examinarmos-nos, o recolhimento necessário para colocarmos-nos diante de Deus, na presença de Cristo, de encararmos-nos sinceramente com Ele. Como fazer o exame? Começar pedindo luzes a Deus, ao Espírito Santo, para que mostre as raízes das nossas faltas, das nossas falhas, com simplicidade, sem inventar grandes teorias. O atraso numa prática de piedade, em uma oração, pode ter sido por desordem, ou por preguiça, ou por respeito humano, que alguém ia me ver fazendo aquela oração, ou por distração. Depois tirar propósitos de melhora para outro dia, concretos, se possível por escrito. Amanhã eu vou lutar nesse ponto. A meditação da vida de Natanael e do juízo nos leva também a querer ter a sinceridade de vida total, não nos enganarmos e não tentar enganar a Deus, o que nem é possível. Essa meditação pode ser um bom momento para renovarmos o desejo de fazer o exame profundo e sincero sob o olhar de Cristo. Talvez ver aquelas coisas que têm ficado sem falar na direção espiritual por vergonha, por preocupação com a nossa imagem, ou porque na época apareceu coisa sem importância, agora vemos que não, que era importante ter falado. Uma pequena mentira que inventamos, uma conversa em que aumentamos as coisas, as dificuldades, os problemas, para nos justificarmos por não ter feito algo que deveríamos ter feito. Um detalhe de vaidade, uma coisa da vida passada que nos volta à cabeça com frequência. Às vezes até um pequeno complexo tolo, às vezes com relação ao nosso aspecto físico. Então, cuidar melhor a sinceridade. Devemos ser totalmente sinceros na direção espiritual, para que a graça de Deus possa atuar em nós, para que Deus possa nos curar através de quem nos atende. E a direção espiritual com esse desejo de conhecer-nos e dar-nos a conhecer, sem nenhum medo, sem nenhuma defesa. Temos que viver a sinceridade para que a luz de Deus, a graça, chegue até a última dobra da alma. Dizia São José Maria, de tal modo que não haja nada no nosso coração que não seja curado por Deus. Não basta pensar, eu não escondo nada. Se pode crescer na virtude da sinceridade. Falar como se fosse para o próprio Cristo, que tudo sabe, que tudo conhece. Contar às vezes para o diretor espiritual o que pensamos fazer antes de fazer, que vamos cozinhando na nossa cabeça. Não falar depois de feito. Às vezes a gente pode estar pensando, um dia eu vou dizer umas boas verdades para essa pessoa. Então fala para o diretor espiritual que você está pensando isso, não espera o dia que você vai falar realmente. Né? Pode ser que se você fale antes, nem chegue esse dia, com a graça de Deus. Contar também as disposições interiores. Tem vontade de responder essa pessoa, tem vontade de trabalhar mal, com preguiça, ou fiquei muito preocupado, polarizado com um problema familiar. Depois de preparar bem a confissão sacramental, se possível frequente. No juízo, Jesus passará rapidamente pelos erros que nós já confessamos. Pois vimos com Ele, já recebemos o seu perdão. Ouçamos o que nos diz São José Maria: meus filhos, insisto, se algum dia tiverdes a infelicidade de ofender a Deus, escutai este conselho do Padre, que só quer que sejais santos, fiéis. Correi rapidamente à confissão e essa conversa com vosso irmão.
compreender-vos-ão, ajudar-vos-ão, querer-vos-ão mais. Expulsai o sapo e tudo andará bem. Daí por diante. O sapo, São José Maria diz, é aquilo que atrapalha, que está incomodando, que está entalado, né? Soltar isso. A sinceridade, São José Maria dizia que era garantia de fidelidade. Alguém quer ser fiel? Seja muito sincero. Terminamos a nossa meditação pedindo a Nossa Senhora que nos faça companhia no momento do nosso juízo, até para suavizar o nosso julgamento. E quando for o nosso juízo, nós iremos recordar, na presença de Maria, os momentos bons que passamos juntos a ela na nossa vida, tantos momentos marcantes em que ela estava presente, muito presente na nossa vida. No momento do juízo, Maria será advogada nossa e falará tantas coisas boas a nosso respeito para o seu Filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.